Em Mateus capítulo 7, é um texto pequeno, e nós vamos continuar falando o que nós começamos quarta-feira. Mateus capítulo 7, vamos ler a partir do verso 7. Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Vamos dizer isso junto? Pois todo o que pede, recebe. Mais uma vez, porque todo o que pede, recebe. A última vez, porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha essa expressão, irmãos: dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você pode dar graças a Deus, porque Deus tem coisas boas para você, amém? 12. Tudo quanto, pois, queres que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu falei com os irmãos na quarta-feira de algo que o Senhor falou muito forte no meu coração pela manhã. Eu estava orando em casa, na minha casa, e o Senhor me fez uma pergunta quarta-feira. A pergunta do Senhor para mim foi: você crê na oração? Eu fiquei pensando aqui, eu creio na oração. Aí Deus falou de novo, falou: a igreja, ela crê na oração? E eu fiquei ali tentando responder a Deus, né? Como que é isso? Crer na oração. E eu, quarta-feira, eu perguntei para os irmãos, eu vou perguntar aqui de novo: será que nós, de fato, irmãos, nós cremos na oração? Sim ou não? Quem aqui crê na oração? Também creio. Mas por que nós oramos tão pouco? Nós cremos, e por que oramos tão pouco? Será que nós cremos mesmo? Escute, em 2014, lá no Egito, tem um homem, um empresário muito rico. Ele detém 70% do petróleo do Egito. Ele é o homem mais rico da nação. Ele domina a nação. Aquele homem tem bilhões e bilhões de dólares. A sua filha, de 11 para 12 anos, adquiriu um câncer. E aquele homem pegou a sua filha e foi para os Estados Unidos com a sua filha. E ela passou na mão dos melhores médicos, dos melhores hospitais, tomou os melhores remédios nos Estados Unidos. Não curou aquela menina. De lá ele foi para a Inglaterra. E na Inglaterra aconteceu a mesma coisa. Passou pelos melhores médicos, melhores hospitais, melhores remédios. E ele voltou para o Egito com a sua filha doente, com aquele câncer, morrendo. O Egito é um país que, se você confessar a sua fé em Jesus, você morre. Não precisa nem isso tudo. Se você carregar uma Bíblia na rua, já é suficiente para você morrer. E lá no Cairo, na capital do Egito, um senhor recebeu uma palavra de Deus para começar uma casa de oração 24 horas. E ele começou essa casa de oração, ele e a sua filha adolescente. Preste atenção nisso. E como não tinha ninguém para orar, eles oravam o máximo que eles aguentavam. Ela ficava horas, depois ele pegava o turno e ficava mais horas orando. Depois de um tempo, uma moça começou a frequentar aquela reunião de oração, junto com aquele senhor, com aquela adolescente. E esse empresário lá, desesperado, vendo a sua filha morrer, e esse empresário com toda a sua família são muçulmanos praticantes. Ele coloca milhões para financiar as ideias muçulmanas no mundo. E ele, desesperado ali, sem saber o que fazer, o dinheiro dele não curava a sua filha. De repente, uma moça que estava na casa dele servindo lá, era empregada na casa, era aquela moça que frequentava aquela casa de oração. E ela virou para aquele empresário e disse: eu conheço um homem
que ora com a sua filha, que faz uma oração com a sua filha e ela é curada. Aquele empresário disse: então chama esse homem. Ela disse: só que tem um problema, ele é um cristão. Mas aquele empresário desesperado, vendo a sua filha morrer, ele disse: busca lá, chama. E veio aquele senhor, irmãos, e orou com a sua filha de 11 para 12 anos, colocou a mão sobre a menina, e Jesus a curou instantaneamente. Toda a família daquele empresário se rendeu ao Senhor Jesus. Agora segura que você vai dar glória a Deus, é agora. Aquele empresário, querendo recompensar aquele homem por ter curado a sua filha no nome de Jesus, disse para aquele homem: eu quero recompensar você de alguma forma, pede o que você quiser, eu tenho muito dinheiro. Preste atenção, no fundo do palácio do rei tem um espaço, e do lado desse espaço muitos cristãos são mortos. O próprio governo mata cristãos ali, que eles descobrem os cristãos que tem no Cairo, levavam para aquele lugar e matava. E aquele homem falou para aquele empresário: eu quero um espaço para me fazer uma casa de oração. Ele disse: você pode escolher o espaço. E ele escolheu exatamente aquele espaço que tinha no fundo do palácio do rei. Construiu uma casa de oração. O cara comprou um terreno, construiu um prédio todo fechado, e eles começaram ali uma casa de oração 24 horas. E do lado do terreno continuou o terreno onde eles matavam os cristãos. Dias depois chegou uma notícia para o pessoal da casa de oração. Eles descobriam um cristão, levava aquele cristão para lá para ser morto. O soldado colocava a arma na cabeça daquele cristão, mas não conseguia apertar o gatilho. Alguns soldados começavam a chorar e caíam de joelho diante dos cristãos, e alguns chegavam a confessar o Deus dos cristãos. Posso ouvir glória a Deus melhor? Eu estive na África junto com a minha esposa, lá no Africa for Jesus, junto com o pastor Osnei. Estive com ele também domingo. O pastor Osnei, quando ele foi para a Tanzânia, na Tanzânia tem muito bruxo, e ele foi para aquele país, um desafio. Estabeleceu ali a sua base em Arusha, que já fica bem no norte do país, divisa com a Somália. E ali ele ganhou algumas pessoas rapidamente para Jesus, morando debaixo de uma árvore, ele com a esposa, numa tenda. Começou a ganhar pessoas para Jesus, e foi ganhando muitas pessoas para Jesus. Aí de repente ele disse para a esposa dele: nós precisamos batizar esse pessoal. E só tem um rio lá. Eu conheci esse rio, que hoje está quase secando, é um córregozinho, na época era um rio. E ele disse para um nativo que precisava batizar aqueles irmãos. E ele disse: aonde você vai batizar? Porque aqui só tem um rio e ninguém entra dentro desse rio, porque os bruxos fizeram uma bruxaria, e os crocodilos vêm e comem as pessoas e matam as pessoas dentro do rio. Ninguém aqui entra dentro do rio. Quando o pastor quando o pastor Osnei ouviu aquilo, o Espírito do Senhor falou com ele. É aí a oportunidade que você tem para mostrar o poder de Deus para essas pessoas. Ore, faça uma oração e desafia eles, e diga para eles que o Deus dos cristãos vai livrar eles dos animais, que os crocodilos não vão comê-los, que eles vão se batizar e não vai acontecer nada. E o pastor Osnei foi lá e orou naquele rio, e desafiou os irmãos a ser batizados, e marcou o batismo. Quando foi no dia do batismo, lá estavam todos aqueles irmãos. E todos aqueles irmãos olharam para ele e disseram: já que você orou e o seu Deus vai impedir que os crocodilos nos ataquem, entre primeiro no rio. E o pastor Osnei entrou dentro do rio e ficou com a água até a cintura, e foi chamando de um por um, e batizou todos aqueles irmãos, e não aconteceu nada. Você crê na oração? Quem crê na oração e dá glória a Deus? Eu disse sexta-feira, e eu quero te fazer um convite. Por favor, compre a biografia de George Miller. Aprenda a orar com George Miller. Esse homem, irmãos, ele cuidou de 1000 crianças. Ele tinha um orfanato com 1000 crianças. Você pode imaginar o que é orar, o que é cuidar
de 1000 crianças, de comida, de vestimenta, dando saúde, dando tudo o que elas precisam, somente com oração. Escute, George Miller nunca pediu uma oferta. Ele nunca pediu uma oferta. Teve muitos orfanatos. George Miller diz o seguinte: que quem aprende a oração, quem conhece o poder da oração, quem ora não depende de Deus, não depende do homem. Quem ora só depende de Deus. Vamos dizer junto: quem ora só depende de Deus. Amém? Certa vez faltou comida para as crianças, e as crianças sentaram na mesa, e ele sentou também, mas não tinha comida. Ele olhou para as crianças e disse: vamos orar. E começou a orar com todas aquelas crianças, e as crianças ali esperando terminar a oração para vir a comida, mas não tinha comida, irmãos. Ele começou a orar. Isso está contando lá no livro. E ele levanta as mãos e ele agradece a Deus pelo alimento. Quando ele termina a oração, queridos, a campainha toca. Um caminhão de comida havia quebrado na porta do orfanato. O motorista entrou para dentro e disse: esse caminhão está carregado com comida, e até consertar o caminhão, a comida estraga. Então eu queria doar toda essa comida para vocês. Quem ora, irmãos, aprende a depender de Deus. É interessante, queridos, que de fato, me desculpe aqui, mas a maioria dos cristãos hoje não creem na oração. A prova disso é que a maioria de nós não oramos. Irmãos, a média, isso é média, pode ser até abaixo, pode ser assim, mas pode ser abaixo também. A média de oração dos cristãos por dia no Brasil é 10 minutos. Durante um culto, eu creio que nós não oramos 5 minutos. Se nós orarmos muito num culto, é 5 minutos. Antes de começar esse culto, nós oramos 1 hora aqui numa sala ao lado, mas foi menos de 10% dessa igreja que foi lá orar. Nós precisamos aprender isso, queridos. Nós estamos indo para um tempo que ou nós aprendemos a orar, ou nós dependemos do poder de Deus, ou nós vamos sofrer muito. Certa vez os discípulos de Jesus saíram para resolver uma situação, expulsar um demônio, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram resolver o problema daquela família. E quando eles voltaram, desesperados, à procura de Jesus, para Jesus resolver o problema, Jesus fez a seguinte pergunta para eles: até quando vocês vão sofrer? Irmãos, se nós não aprendemos a andar no poder de Deus, nós vamos sofrer danos. Compre o livro essa semana de George Miller, estude a história desse homem. Irmãos, nós precisamos de um avivamento no Brasil, nós precisamos de ir além, nós precisamos conhecer o Deus que nós temos, nós precisamos de uma vida de oração, nós precisamos aprender e a crer na oração, porque se nós crermos na oração, escute, você vai diminuir o seu tempo com internet, com televisão, com as coisas desse mundo. Se você acreditar na oração, você vai cumprir Mateus capítulo 6. Escute, a internet está cheia de gente retuitando Mateus 6,6. Entra por o quarto da oração. Mas eu sei porque sei, irmãos. Nós sabemos, a igreja brasileira não ora. Queridos, aonde a igreja mais cresce hoje, eu vou te dar uma notícia aqui que talvez você vai assustar agora. Onde a igreja mais cresce no mundo hoje são nos países árabes, é no Oriente, nos países que não pode pregar o evangelho, é lá que a igreja mais ora hoje. Sabe qual é a igreja que mais ora hoje, irmãos? É a igreja perseguida. Estude sobre a igreja perseguida.
É a igreja que mais ora. As igrejas que estão no Oriente, em países que não pode pregar o Evangelho, essas igrejas são as que mais oram. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não sabe. Irmãos, os muçulmanos estão se convertendo a rodo. Você podia dar um glória a Deus, jogar essa cadeira para cima e quebrar o telhado aqui agora. Os muçulmanos estão se convertendo a rodo. Milhares e milhares e milhares de muçulmanos se convertendo. Tem um pastor que está trabalhando entre os muçulmanos, e os muçulmanos disseram para ele assim: nos ensina sobre a Bíblia, nos ensina sobre as doutrinas de Cristo, mas não nos ensina sobre a igreja brasileira. Nós não queremos ser como a igreja brasileira. Por que não oramos? Não oramos primeiro porque não cremos. Porque se crêssemos, oraríamos muito mais. Irmãos, olha a promessa que nós acabamos aqui de ler, onde Jesus está falando que todo aquele que pede, recebe. Quem aqui tem uma ou duas ou mais necessidades essa semana, levanta a mão. A pessoa levanta o pé, que eu tenho muitas. Agora Jesus está dizendo aqui, olha, pede e dar-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. Ele está garantindo, irmãos, bate e abrir-se-lhe-á. Jesus está falando, pede, porque se você pedir, você recebe. Bate, porque se você bater, vai abrir. Mas irmãos, a maioria de nós vivemos assim, olha, eu costumo dizer como a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Tantas necessidades, mas nós não paramos para pedir. Pare para pedir. Tire um tempo, irmãos, tire meia hora, tire 40 minutos, desliga o celular, entra para dentro do seu quarto. Se eu vou ficar aqui um tempo, porque a palavra de Deus diz que se eu pedir eu vou receber, se eu buscar eu vou achar. Irmãos, Deus está falando aqui que se você o buscar, Ele vai aparecer, Ele vai deixar você encontrá-lo, Ele vai aparecer a você. Você buscou e diz: eis-me aqui. Irmão, você já pensou isso? Mas muitas vezes tem coisa na nossa vida, irmão, que nós vemos sofrendo dano há anos. Por que não muda? Porque nós não cremos no que está escrito aqui. Eu disse esses dias aqui sobre alguns conceitos errados que a igreja tem sobre oração. Deixa eu te contar só dois aqui por causa do nosso tempo. Primeiro conceito errado: a oração do pastor é mais poderosa. Se o pastor orar, vai ser melhor. Se o diácono orar, vai ter mais poder. E se o apóstolo Luiz Hermínio vir, aí pronto, aí é poder puro, porque ele é apóstolo. Essas bobagens, irmãos, que existe dentro da igreja. Jesus disse aqui, olha, todo que pede, recebe. Amém, irmãos? Todo que pede, recebe. Eu passei uma situação difícil em 2004, em cima das montanhas lá no Nepal, e ali eu tive que orar, irmãos, por uma situação séria, onde a minha vida estava correndo risco. Ali eu orei e eu lembrei disso aqui, porque lá, irmãos, não tem pastor para pôr a mão na sua cabeça, não tem pastor para te ungir, e nem precisa, porque todo que pede, recebe. Agora eu vou chocar você. Uma das pessoas que formou comigo no seminário, ele era um ateu, irmãos, um cachaceiro, na verdade. E um dia ele bebendo ali no bar, enchendo a cara, de frente a uma igreja batista. O pastor daquela igreja é meu amigo, foi ele que me batizou. Ele ali de frente àquela igreja batista, e o pastor pregando, e ele ali bebendo. E o pastor começou a falar do poder do nome de Jesus. Ele ficou impressionado, vendo aquele pastor ensinar sobre o poder do nome de Jesus. E o pai dele, que era alcoólatra também, quando bebia, um demônio possuía o pai dele.
E naquela mesma noite, escute isso, olha a experiência que esse homem teve. Ele falou para mim, ele contou isso para mim dentro do seminário. Falou: Geraldo, eu estava meio de fogo, meio tonto já. E eu fui para casa. Quando eu chegando em casa, eu vi o alvoroço, os vizinhos correndo. Meu pai estava possuído de um demônio, com uma faca na mão, e ele partiu para cima da minha mãe. E com certeza ele mataria a minha mãe. E eu não sei o que deu em mim, Geraldo. Eu só sei que eu pulei na frente do meu pai, ele com possesso, demoniado, com aquela faca na mão, minha mãe no canto da parede, trêmula. Eu pulei no meio e disse: em nome de Jesus. E o pai dele caiu. A faca bateu no cimento assim, escorregou. Ele correu lá, pegou a faca. O pai dele ficou mole no chão. Ele chegou perto do pai, alguns minutos o pai levanta, pergunta o que aconteceu. O pai não se lembrava de mais nada. Ele guardou a faca, a mãe ficou ali apavorada. Resolve ali a situação, ele sai louco na cidade, caçando a casa daquele pastor. Conta essa experiência para ele, diz: pastor, me explica isso aí. Eu vou te explicar. Jesus, lá em João capítulo 14, ele disse assim: tudo quanto pedides em meu nome, isso eu farei. E aqui ele está dizendo: tu que pede, recebe. Jesus não está falando se é pastor, se é padre, se é apóstolo, se é ungido, se não é ungido. Irmãos, Deus quer ouvir a nossa oração. Deus se interessa pela nossa oração. Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Quando você vai a Ele, quando você clama a Ele, Deus tem prazer em te abençoar com a resposta da sua oração. Naquela mesma noite, aquele rapaz se entregou a Jesus. Olha o versículo 8: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Meu Deus, encontra o quê? Tudo que precisa, tudo que é necessário. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Pastor, Jesus está falando de quê? Jesus está falando de oração, irmãos. São duas parábolas que Jesus conta, dois ensinamentos muito fortes de Jesus sobre oração. Um deles é esse. O outro é uma parábola que Jesus conta de um juiz do coração duro. A Bíblia chama esse juiz de juiz iníquo. E tinha uma mulher, uma viúva, que todo dia batia na porta da casa daquele juiz do coração duro, para que ele resolvesse a situação dela. Jesus coloca de um lado um juiz, um homem do coração duro, um homem perverso, e Jesus coloca do outro lado uma viúva. Viúva na Bíblia fala de fraqueza, de fragilidade, irmãos. Aí Jesus diz: olha, você olha para o juiz iníquo, do coração duro, o que é que você vê? É impossível. Primeiro que ele é juiz, ele tem poder, ele faz o que ele quer. O que ele assinar lá vai ser colocado, o que ele decretar lá, pronto. E ele é do coração duro, ele é iníquo, ele não crê em Deus. Jesus diz que aquele juiz não cria em Deus. Mas aquela mulher, irmãos, aquela viúva, Jesus diz que ela estava ali todos os dias. Ela batia na porta daquele juiz todos os dias. Eu disse aqui esses dias, vou repetir: o segredo dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus chama-se perseverança. A Bíblia diz que aquela mulher ficou ali, irmãos, ela foi batendo. Aí de repente o juiz confessa, ele diz: olha, eu não creio em Deus, é verdade que eu não creio em Deus, mas eu vou resolver o seu problema para você sair da minha porta. Já que não vai por fé, vai por insistência. Mas não deixa, irmão, nós vamos criar uma cultura da oração. Pastor, qual é o segredo? Por que o mundo muçulmano está se convertendo a rodo? Irmãos, eu tenho vários testemunhos aqui, poderia passar a noite. Eu sou assinante, né? Eu me inscrevi no canal da Igreja Perseguida, e eu recebo vídeos e testemunho toda semana deles contando, irmãos, como que os muçulmanos estão se rendendo ao poder de Deus. E essa semana um pastor disse: olha, quando um muçulmano se converte, ele já tem a disciplina da oração. Eu estava voando, voltando da Índia, indo
para a Itália, peguei o avião em Mumbai, indo para a Itália, e tinha alguns muçulmanos dentro do avião, e deu o horário deles fazerem lá aquelas intercessão deles. Muita turbulência dentro do avião, tinha um aviso das comissárias para ninguém se levantar, colocar o cinto, mas deu aquele momento, eles levantaram a janelinha do avião, caçaram o rumo do sol, cada um pegou um tapetinho dentro do avião, jogou no assoalho do avião e se prostraram ali, e ó, e as moças do avião falando com eles, tentando impedi-los. Irmãos, eles nem deu moral para as comissárias, o avião na turbulência, eles ali, ó, foi horas ali de joelhos. Quando eles conhecem a Jesus, eles já têm a disciplina da oração. Pastor, qual é o problema nosso? Qual é o problema da igreja brasileira? Nós somos latinos, extremamente emocionais, somos fraquíssimos de disciplina. E eles aprendem, nasce na disciplina. Qual a igreja que mais ora hoje no mundo, irmãos? A igreja coreana, da Coreia do Sul. Queridos, na Segunda Guerra Mundial, a Coreia, agora, na Segunda Guerra Mundial, podemos falar assim, agora, alguns anos atrás, a Coreia era apenas um monte de cinzas, não existia, foi toda destruída. Aquele país se levantou na oração. A maior igreja da Coreia do Sul comprou um monte, irmãos, e os cristãos cavam um buraco assim no monte, ó, e coloca o nome deles ali, coloca uma porta e cada um coloca o seu nome. E você chega no final do dia, tem 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas subindo para o monte. Aquelas velhinhas de coque, da canelinha fina, o diabo tem medo daquelas velhinhas que você não tem ideia, uma garrafinha d'água na mão e uma esteira na outra, e elas entram para ali, joga a esteira, coloca a garrafa d'água, se ajoelha, e boa parte do tempo elas oram em outras línguas, oram a noite inteira. Quando amanhece o dia, irmãos, tem 300 mil descendo e 300 mil subindo. Você pode imaginar um negócio desse? Uma igreja local que tem 1,5 milhão de membros, irmãos, é a população de Goiânia, é a membresia daquela igreja, 700 mil diáconos para distribuir a ceia. Um povo que aprendeu, que creu na oração. Irmãos, quando você chegar na sua casa hoje, antes de você dormir, vai lá na sua Bíblia, abre lá em Hebreus, no capítulo 11. Pastor, o que é o capítulo 11 do livro de Hebreus? É um testemunho, é uma nuvem de testemunha. O capítulo 12 de Hebreus, nos primeiros versos, fala de uma nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha é todo o capítulo 11, que fala daquelas pessoas que venceram pela fé. Dá uma olhadinha lá, irmãos, o que aqueles homens fizeram. Apagaram a força do fogo, venceram leões, rasgaram leões no meio. Dá uma lida lá para você ver o que aquele povo fez. A Bíblia diz assim, olha, homens dos quais o mundo não era dignos. Homens dos quais o mundo não era digno. Abra sua Bíblia comigo aqui, ó, naquele texto de quarta-feira, 2 Reis, capítulo 20. Homens dos quais o mundo não era digno. Enquanto você vai abrindo, eu quero te desafiar também essa semana, você ler Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, irmãos, você vai encontrar o homem natural e o homem espiritual. Os dois estão em nós. Os dois estão em nós. Nós temos duas personalidades. Nós temos duas vidas. Diga comigo, eu tenho duas vidas. Todo mundo, vai lá, eu tenho duas vidas. Uma natural e uma outra espiritual. A sua vida natural, a Bíblia chama ela de carne. Em Romanos 8, Paulo chama a sua vida natural de carne.
E Paulo diz que ela pende, ela vai para o lado do prazer. Ela tem prazer nesse mundo, ela tem prazer no pecado, ela tem prazer no shopping, ela tem prazer na pornografia, ela tem prazer nesse mundo, ela gosta, ela ama tudo que é do mundo, ela pende para o mal, ela tenta levar você 24 horas para longe de Deus. Assim como o seu homem interior, o seu homem espiritual, tem prazer em Deus, tem prazer em Jesus, tem prazer na oração, tem prazer na meditação da palavra, e você está sendo disputado. Há uma guerra aí dentro de você, irmão. Há uma guerra dentro de nós. O nosso homem natural está brigando com o nosso homem espiritual o tempo todo. Um querendo ir para a sua vontade, para os seus desejos, o outro querendo ir para a presença de Deus. E essa luta, infelizmente, muitas vezes a carne vence. Porque, irmãos, nós temos toda a disposição para ir para o churrasco. Sim ou não? Eu brinquei com a irmã aqui no início. Hoje nós perdemos para o Bolsonaro, nós perdemos para a política. Aí a irmã disse assim: não, nós perdemos para a chuva, pastor. Então, tem alguns pingos de chuva, a pessoa não vem na igreja. Ah, está chovendo, mas ela tem um carro na garagem, ela tem portão eletrônico. Mas o churrasco, ela vai. Vai num shopping trocar uma roupa, meu filho, pode cair o raio que cair. Nós somos assim, não é? Para fazer algo que vai agradar a nossa carne, meu filho, nós vence chuva, põe o guarda-chuva, entra dentro do carro correndo, nós dá um jeito, a gente vai. Para a festa você vai. Esses dias eu estava meio perrengue, vencendo uma gripe, uma virose, e eu fui convidado para uma festa. Irmãos, a festa curou a virose. Levantei, vazei, fui comer carne assada. Nós somos assim. Mas para pender para o lado do Espírito, irmãos, nós precisamos vencer aqui. E agora eu quero dizer algo para os irmãos que eu disse ali na reunião de oração. O pastor Dave estava ensinando a gente um dia, nos explicando, porque as pessoas perguntavam para ele: Dave, como que você consegue orar tanto? Como que você consegue passar tanto tempo orando? Ele diz: é um lugar que eu alcancei, é uma fé que eu alcancei, é um lugar de fé que quando você chega nele, irmãos, você descobre que orar é mais importante do que comer e beber água. Você chega num lugar onde você não consegue ficar sem. Aquilo é vida, aquilo faz parte de você. Não precisa ninguém mandar, não precisa marcar reunião de oração, você vai, porque aquilo faz parte da sua vida. Quem entende isso? Quem entende isso da glória a Deus? Esses dias eu estava conversando com um jovem que ama as matérias mais complicadas. Falei: pastor, eu vou ser físico. Falei: o quê? Eu vou ser físico, eu gosto de física, eu gosto de matemática. Falei: eu odeio essas duas coisas que você está falando. Ele falou: pastor, eu tenho prazer, sabe, quando o professor me dá um negócio assim complicado para me resolver, pastor, eu vou vibrando para casa, eu rompo a madrugada, enquanto eu não resolvo aquilo, eu não sossego, mas eu acho bom, eu tenho prazer. É isso. Nós vamos descobrir um lugar, irmãos, onde estar na presença de Deus é melhor. Amém? Descobrir, irmãos, que se trancar com Deus, ir para debaixo de uma árvore, pegar a sua Bíblia, sua cadeira, vai lá na sua casa, lá no jardim, senta lá debaixo de uma árvore, desliga tudo, vou ficar 40 minutos aqui, eu e Deus. Fica ali com a palavra, falando com o Senhor, deixando o Senhor ministrar você. Quem entende isso? Vai chegar uma hora, irmãos, que aquilo vai ser como água. Eu preciso disso todos os dias. Vocês estão diante de um homem que perdeu isso. Eu estou sendo repreendido severamente por Deus, irmão. Hoje eu gastei um tempo razoável de oração. Eu estou sendo muito corrigido por Deus. Talvez nem deveria estar pregando, mas é o que o Senhor está falando comigo hoje. Eu fui criado num ambiente, eu nasci num ambiente de oração, irmãos. Nós orávamos todos os dias, de manhã e à tarde.
Eu orava com o pastor Zé lá na casa dele, debaixo de umas mandiocas, dos pés de mandioca. A gente ficava ali, eu tinha um candelabro de oração, eu e eles, das 5 às 8 da noite, todo dia, debaixo daqueles pés de mandioca. Havia uma disposição em mim, eu contei aqui quarta-feira, sabe? Nós tínhamos um candelabro de oração final de semana. Irmãos, eu ficava louco para chegar o dia de passar a noite inteira orando na igreja. Era um lugar que nós havíamos alcançado, que nós vamos alcançar nessa igreja aqui em nome de Jesus. Um lugar de oração. 2 Reis capítulo 20, deixa eu ler esse texto com você. Verso 1: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi meu servo. Até aqui por enquanto. Deixa eu só passar um rápido relatório para você, porque essa história aqui é extraordinária. Ezequias, ele governou sobre Israel por 29, quase 30 anos, 29 anos e alguns meses. Nesse momento aqui, ele estava com 14 anos de governo. Era jovem, muito jovem, e o seu ministério havia durado apenas 14 anos. E agora chega um profeta na cara dele. Irmãos, os profetas dessa época, sobretudo o profeta Isaías, Flávio, que veio à casa de Ezequias, não era como esses profetas que tem aqui em Goiânia, não. Esse povo que fica aí profetizando um monte de bobagem, que fica aí se aproveitando da fraqueza das pessoas, que ficam se aproveitando do emocional das pessoas e dando profecias em troco de dinheiro. Não é esses profetas mequetrefe que está cheio aqui em Goiânia, não. Vai lá naquele morro do Mendanha dia de sexta-feira, irmão. Me desculpe, que lá é um nojo, irmãos. Você chega lá, tem profecia de A a Z. Você vai passando, não, vem cá, tem uma profecia para você. É assim, aquele monte de barraca, parecendo pai de santo. O profeta dessa época aqui era profeta mesmo, irmão. Não precisava se exibir, não precisava colocar no currículo, toda sexta-feira eu vou para o monte, não. Quando esses homens falavam, irmãos, aliás, como eu expliquei quarta-feira, quando um profeta chegava na casa de uma pessoa naquela época, a pessoa recebia o profeta tremendo. E a pergunta era: a sua vinda é de morte ou é de vida? Porque eles sabiam o que o profeta falava acontecia. E olha a palavra do profeta. Irmãos, esse texto aqui nos ensina que Deus é capaz de mudar por causa de uma oração. Dá um glória a Deus melhor aí para mim. Deus é capaz de mudar os seus planos por amor a você. Aí a palavra do profeta é: arruma a sua casa. Irmão, você pode imaginar um negócio desse? Ele estava com uma úlcera. Quando o profeta chegou, ele, quem sabe a cura chegou. Mas não chegou a cura. Chegou uma palavra, uma pessoa que estava acamada: organiza a tua casa, você vai morrer. Acabou. Você pode imaginar o emocional desse homem, irmão. Alguns já morriam na hora, né? Talvez outros tentassem convencer o profeta, mas a Bíblia diz que ele se virou para a parede, esqueceu o profeta.
Existe coisa na nossa vida, irmãos, que não adianta você ficar ouvindo pessoas. Ei, olhe para mim. Existe coisa na sua vida que não adianta você ficar correndo atrás de psicólogo, psiquiatra, não sei quem, igual foi falado aqui na palavra da oferta. Nós conhecemos o Cristo vivo, irmão. Nós conhecemos o Deus vivo. Há momentos que você precisa esquecer tudo e se prostrar. Olha para a parede, ora ao seu Deus. Todo o que pede, recebe. Vai para o seu Deus, abre o seu coração. Pastor, está doendo, chora, meu filho. Está doendo, chora. A Bíblia diz: Deus ouviu a oração e viu a lágrima. Tem-se uma ideia hoje, sobretudo nos mais pentecostais, que o choro muda Deus. Deus não mudou por causa do choro, Deus mudou por causa da oração. Ele ouviu, foi a oração. Deus não ouve choro, Deus ouve a oração, mas Ele vê choro. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus bom, irmão. Ele entende a nossa dor. Você está aqui comigo? Ele entende a nossa dor. Há momentos, irmãos, que a gente chora mesmo, dói. Vocês sabem do que eu passei com a minha filha 2 anos atrás? Teve um dia que eu chorei tanto que meus braços caiu do volante, irmão, e o carro estava andando no meio da rua sozinho, e eu não tinha força nem para tirar os braços do meu colo e pegar de novo no volante. Tamanha era a dor, e eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Foi o que aconteceu com o profeta. O que me impressiona nesse texto, irmãos, é a rapidez de Deus. Essa história de que Deus tarda, mas não falta, é mentira. E é mentira do inferno. Deus não tarda, Ele vem na hora certa na sua vida. Ele é socorro presente na hora da tribulação. Diga comigo: meu Deus, todo mundo, meu Deus é socorro presente na hora da tribulação. Que essa história de que Deus tarda, mas não falta, isso é mentira, irmão. Isso é filosofia de boteco. Deus dá o frio conforme o cobertor. Outra mentira. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Não sapeca negrinho, não. Abundância é um bom edredom, é uma cama confortável, é uma casa confortável. O que me impressiona aqui é como Deus se move a favor desse homem. Agora, queridos, 2 coisas para a gente caminhar para o final. Primeiro, ele lembra a Deus, fala: Senhor, puxa a minha ficha aí, vai lá no fichário lá, puxa a minha ficha e vê como que eu andei diante do Senhor. Vê lá como é que está a minha vida. Será que eu mereço mesmo a morte tão jovem? Ou dá para o Senhor mudar lá? Eu estou sendo fiel, eu estou andando diante do Senhor com o coração inteiro. Inteireza de coração, que é coração inteiro. Ele não estava dando a metade para Deus, a metade para esse mundo, não. Ele estava servindo a Deus de coração inteiro. Ele disse: Senhor, olha lá, estou sendo fiel, estou servindo de coração inteiro. Puxa lá minha ficha, eu creio que eu mereço. Mas não é por merecimento, é por graça. É verdade, irmãos. Mas às vezes Deus se move por aquilo que você está fazendo por Ele. Deus se alegra. Peraí, o testemunho dessa pessoa é importante para mim na terra. Quarta-feira eu estava debaixo de uma crise, irmão. Quarta-feira eu estava assim: Deus, tanta igreja em Goiânia, me soca lá na Índia, deixa eu morrer lá, que lá está cheio de gente que precisa de mim, que está cheio de igreja. Palavra igual essa que eu estou dando aqui hoje, tem uns montes em Goiânia, irmão. Esse homem lembrou a Deus de como que ele vivia na presença dele. Segundo, olhem na sua Bíblia, por favor, no versículo 3. Lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. Completa comigo: e fiz o que é reto aos teus olhos. Meu Deus, que caráter, que homem de Deus. Quem poderia dizer isso para Deus hoje? Senhor, eu estou fazendo o que é reto. Irmãos, ele estava vivendo o tempo da lei, a lei estava em vigência. Deus, eu estou sendo reto diante do Senhor. Tudo que o Senhor falou, eu estou andando direitinho igual o Senhor falou, não tem nenhum caminho torto em mim. Meu Deus, que caráter desse homem.
antes que Isaías saísse da cidade, o Senhor diz: volta lá. Não dá para aguentar um crente desse, não dá para não ouvir um crente desse, não dá para não dar outra chance para um homem desse, não dá para matar um ministério com 14 anos apenas. Esse homem é muito importante, volta lá. Eu me arrependo, irmãos, eu não tenho tempo aqui, mas numa próxima oportunidade, talvez quarta-feira, a gente continue. Esse homem recebeu o que ele pediu e 3 coisas que ele não pediu. Escute, diga comigo: meu Deus é exagerado para abençoar. Podem falar mais uma vez? O meu Deus é exagerado para abençoar. Você recebe coisas que você nem pediu, irmão. Essa semana você recebeu coisas que você não pediu, irmão. Deus livrou você da morte semana várias vezes, você nunca pediu. O que ele pediu, ele recebeu, mas ele recebeu 3 coisas a mais que ele não pediu. E uma delas foi se livrar das mãos do rei da Síria. Depois você estuda sobre esse rei, para você ver como ele era perverso e como Deus livrou ele da mão daquele rei, livrou a sua cidade, e não só o curou, mas já determinou 15 anos de vida para você. A minha mãe era uma mulher de Deus. A primeira vez que ela sofreu um problema de saúde, meu pai, ao redor da ambulância, desesperado, tinha uma janelinha assim na ambulância, ele chegou na janela para ver ela. Ela disse assim para o meu pai: pode ficar tranquilo, Deus falou comigo, não é dessa vez não. Ela viveu mais 13 anos. Ajuda o pregador e dá um glória a Deus. Quem recebe essa palavra, irmãos? Então diga comigo: todo que pede, recebe. Irmãos, precisamos da cultura da oração. Meu Deus, como que nós desprezamos a Deus, irmãos? Queridos, nós temos um canal aberto 24 horas e a gente, dá de ombro para Deus o dia inteiro. Nós temos um canal aberto 24 horas, liberado. Mas ficar no WhatsApp é mais importante. Assistir o lixo do WhatsApp é melhor. Assistir o lixo da Globo Lixo é melhor. É mais interessante. Irmãos, o Senhor precisa ter misericórdia de nós, irmãos. Precisamos sair desse lugar, desse cristianismo raso, barato, sem preço. Eu cresci no ministério onde se dizia: temos que pagar o preço. Aí veio uma filosofia e diz: o preço está pago, não tem que fazer nada. E entrou esse relaxo. E eu caí nisso e pequei anos, até ensinei isso. Não, irmãos, estude o capítulo 11 de Hebreus. Homens dos quais o mundo não era digno dele. Como que aqueles homens viveram? Como que aqueles homens viveram? Eles viveram pagando um preço diante de Deus, para que a terra conhecesse o seu Deus. Quem recebe essa palavra?